Salve, salve comunidade do varejo, varejistas, empreendedores que acompanham a gente. Mais um episódio dessa temporada em parceria aqui com meu amigo Jorge Nafuco. E só celebridade, hein, Jorge, a gente trouxe. Tô aqui com um baita orgulho de ter com a gente o Rubens Batista, CEO do Martins Atacadista, um ícone do varejo brasileiro. Bom, obrigado pela sua presença, baita orgulho. Vamos conversar muita coisa aqui sobre o varejo de hoje e de amanhã. Bom, primeiro que o convite do Jorge não é convite, é intimação, Boa. né? Então, é um prazer estar aqui com você, conhecer você também, Daniel, e podemos discutir um pouco sobre esse tema que é tão interessante, né? E tão próximo das nossas vidas, mesmo quando quem não está no varejo também vivencia isso, né? Legal. Então vai ser muito bom esse papo. Muito bom. Eu tenho um amigo que fala que tudo é varejo, né? Porque no final das contas, tudo que a gente produz lá na ponta tem um consumidor final, vai passar pela cadeia do varejo. E por falar na cadeia toda de distribuição, você é o mestre do varejo e da distribuição, né, Rubens? Tua carreira te permitiu surfar todo esse processo inteiro. E acho que o Rubens tem uma vida longa no varejo, você pode contar um pouquinho dessas outras incursões suas e depois contar um pouco para quem não conhece, porque talvez o Martins não é aquela empresa que você passa na frente toda hora e vê uma loja do Martins, mas é gigantesco. E aí contar um pouquinho do grupo. Vai ser um prazer. Bom, a minha história, eu tive uma oportunidade grande em varejo de distribuição, que é poder ter trabalhado em formatos distintos, né? Então, trabalhei tanto no varejo, do lado do varejo, e trabalhei tanto no Carrefour, né? Que na década de 90 ainda, quando o Carrefour não era o primeiro hipermercado ainda, né? Ele ainda não tinha sido a maior empresa de varejo, ele assumiu em 1990, foi quando eu ingressei lá. Ingressei como trainee numa loja em BH, na loja de BH Shopping e consegui fazer uma carreira em que eu fui até a posição de gerente nacional. E depois, bem mais tarde, mais à frente da minha carreira, eu trabalhei numa empresa de varejo de vizinhança chamada Ricoh, que eu fui superintendente, né? E foi uma experiência boa, né? Porque você trabalha trabalha super de vizinhança, né? Então, isso do lado de varejo alimentar. Depois eu fui ser diretor geral numa outra coisa totalmente diferente, que era um conceito que um fundo americano estava investindo, que era a loja de videogame. Então, nós chegamos a ter uma rede... Eu cheguei, tinha 4 lojas, nós chegamos a montar uma rede de 84 lojas. Foi uma experiência... Que era franquia? Era tudo franquia. Eu lembro dessa Você rede. lembra disso? Então, assim, foi uma experiência também muito boa em varejo, principalmente varejo eletrônico, a questão de se lidar na realidade também com franquia e tal. E depois a outra experiência foi em atacado. E aí em atacado eu trabalhei em atacado de autosserviço, foi o Macro, eu fui diretor, fui presidente do Macro, né? Tanto no Brasil como fora. E depois a experiência que agora eu estou vivenciando de ser diretor-geral do Martins Atacado, né, que também é atacadista. Então, quando você olha isso, é uma carreira que é boa porque você acaba vivenciando tanto o lado, né, de varejo mesmo, que o foco é o consumidor final, como do atacado, que tem o atacado de autosserviço, que já é um mix, né, que a gente rebatizou de atacarejo. Né? Que na realidade é um misto que serve consumidor final como também profissionais, pequeno empreendedor, pequeno varejista, como o Martins, que não, ele é puro, né? Atende os CNPJs, né? Claro que, para não falar que não atende pessoa física, nós temos uma operação que é um e-commerce que se chama efácil.com.br, que é 6% da nossa receita, que é dedicada à pessoa física. E basicamente ele aconteceu porque porque as indústrias... O Martins ele vende eletro também. Então as indústrias pressionavam para o Martins distribuir produtos, lançamentos para os clientes, né? Então aí daí começar o E-Fácil. Mas já é bastante, 6% da receita não é pouco. E o Martins Atacado, falando do que é o Martins Atacado... acho que é legal até dar um pouco da dimensão do tamanho, né, da operação. O Martins Atacado é um negócio que eu acho que a história inicial ela vale a pena ser contada, porque
toda a história de empreendedorismo é bonita, né? Principalmente que reúne uma pessoa, reúne um sonho e muita coragem, né? E foi isso que aconteceu, né? Encontrou o sonho com a coragem, né? E um rapaz de 19 anos que fundou esse negócio, ele convenceu o pai dele a vender um sítio para colocar um armazém de 100 metros quadrados em Uberlândia. E esse armazém, como ele era um rapaz muito habilidoso, né? Uma pessoa engenhosa e tal, ele começou a entender que ele podia comprar, se ele juntasse mais gente, ele podia comprar com volumes e, né, com preços melhores, obtendo preços melhores. Então ele fez quase uma associação de compras com os outros armazéns da cidade e começou a comprar para eles, né? Também, comprar em conjunto. E aí ele viu que isso era melhor do que trabalhar no varejo, né? Ele falou, não, eu já estou prestando serviço para um varejo, eu sou varejista, mas eu acho que eu gosto dessa parte de atacado. E aí saiu, né? Então ele foi uma central de compras informal, começou com um armazém, evoluiu para uma central de compras informal e se tornou um atacadista distribuidor. E esse atacadista distribuidor hoje deu lugar a um negócio que fatura 7,5 bi, né? Só o negócio de mercantil, né? Que é o atacado, mas além disso tem um banco comercial, tem também uma empresa de tecnologia, tem uma floresta, uma exploração de floresta, né? E tem também... a questão de exploração de floresta é bom falar, porque às vezes as pessoas podem entender mal, mas na realidade se mantém uma área de mais ou menos 160 mil hectares de floresta em pé no Pará. Então, o que acontece a gente não destrói a floresta, a gente mantém a floresta em pé. Que gera o crédito que de gera carbono. O crédito de carbono, a gente está começando a fazer isso e a gente tem uma exploração, um manejo sustentável de madeira que é certificada pelo FSC. E, finalmente, tem um pequeno negócio de geração de energia. Então, saiu de um armazém de 100 metros quadrados e virou esse grupo, né, que principalmente os principais negócios são o Martins Atacado e o banco comercial que chama Tribanco. E o fundador, ele tem hoje 90 anos, esse rapaz que tinha 19 hoje ele tem 90 anos. Hoje é um rapaz de 90 anos. Hoje ele é um rapaz de 90 anos, mas aí o grande negócio é o seguinte, o Martins cumpriu 70 anos, né, em dezembro do ano passado. Então está caminhando para 71. E o grande aspiração dele é o seguinte, ao chegar aos 100 anos do Martins. Então, ele é ainda animado, apesar de ser uma pessoa que, claro, tem um legado, uma empresa de 70 anos, mas ainda vislumbrando o futuro. Eu acho que esse é o diferencial do Martins. Apesar de ter uma empresa que tem um legado, né? Mas esse legado não é uma âncora, é uma bússola, né? Legal. Então, acho que esse é o... Bom statement. O legado é uma bússola, não uma âncora. E eu tenho mesmo essa visão do Martins, assim, de uma empresa moderna de 70 anos. Né? Isso mesmo. Porque você começa no desafio, no começo da distribuição, o seu ativo é muito caminhão, é uma empresa mais logística até, mas com o Tribanco, com toda essa tecnologia envolvida. Hoje eu olho e, é admirável, acho que essa modernização, né? Como que vocês fazem para se manter relevante? Como que é esse ciclo de inovação dentro de uma empresa tão tradicional, de certa forma? Eu acho que uma das coisas é justamente a liderança ser humilde, né? No caso, como a liderança maior, que é o dono, né? Que é o acionista principal. E isso ele passou para os filhos também, né? Ele tem 3 filhos que hoje são sócios mesmo, né? Que ele passou já aos poderes políticos. Mas eu acho que esse reconhecimento de que o sucesso, né, o seu histórico de sucesso é ali que está a raiz de todo fracasso, né? Então você tem que tomar cuidado, né? Você tem que vigiar para não cair, né? Então eu acho que isso e tem que estar aberto ao novo, né? A curiosidade, explorar coisas novas, isso custa, né? Porque claramente o Martins poderia ser extremamente mais lucrativo se ele investisse menos, né?
Se ele investisse menos em pessoas, se investisse menos em tecnologia. Mas aí entra uma outra coisa também que faz parte tá no DNA do Martins, até porque isso é a visão do fundador, é que a função do Martins ela tem uma função social e não só empresarial, né? É claro que não é um negócio filantrópico, mas ele tem uma função social, que é levar desenvolvimento, né, a todos os lugares do Brasil. E quando a gente fala todos os lugares do Brasil, estão todas as cidades do Brasil. O Martins faz pelo menos uma entrega por mês em todas as cidades do país, né? Então, pelo menos uma vez por mês, a gente faz uma entrega em todas as cidades, 5.500 X municípios lá. Estamos falando de São Paulo, a cidade do Acre, do Ananindeua... Tudo. Entrega de barco. E assim, e tudo isso com uma situação de que o Brasil tem vários desafios, né? Quando a gente olha a nossa logística, nossa malha logística, ela é ainda muito pobre, né? Precária, né? Então, por exemplo, os transportes, isso afeta o nosso dia a dia, né? A nossa capacidade de locomoção, o custo, né? Que a gente leva os produtos, porque o caminhão se desgasta, né? Consome muito, não só consome mais combustível, mas tem muito problema de pneu, né? Tempo, etc. Tudo isso custa, né? Uma viagem que poderia ser mais rápida, ela é mais longa. E com isso, a despeito disso, a gente consegue fazer essa entrega, né? Poderia ser muito melhor, né? É claro que uns outros podem falar, pô, mas é isso que faz o Martins traz diferença, né? Toda essa... Se fosse fácil, não precisava do Martins, não precisava do Martins. Mas se fosse mais fácil também, o Martins estaria trabalhando de alguma maneira e cumprindo um papel, né? Como você mesmo falou, o Martins, quando a gente pensa em negócio, a gente tem um negócio que é o negócio de curadoria de produto, né? Que é o negócio mercantil, de escolher o produto, vender, etc. e tal, mas tem uma outra área de logística que é muito importante também, né? E uma logística que cobre o Brasil todo, uma logística com entregas pequenas, fracionadas. O nosso cliente é um cliente que a nossa compra média está em torno de R$ 2.600, R$ 2.800. É cliente pequeno, né? O Martins está em cidades, 60% da venda são em cidades até 100 mil habitantes. Então, desse total, cerca de 35%, mais ou menos, em cidades até 30 mil habitantes. Caramba. Né? Uma vez eu vi numa apresentação, Rubens, que provavelmente até o final dessa conversa, os caminhões do Martins, a frota do Martins, já vai ter dado algumas voltas ao redor do mundo. Equivalente. São 790 voltas, mais ou menos, por ano. Seria o equivalente, né? Os caminhões muita coisa. E tudo frota própria? Ou... Não, isso foi uma grande mudança também. No passado era, né? Chegou-se a ter 2.000 veículos, né? Mas hoje a gente tem uma frota bem menor, 600 veículos. Mas aí nós temos mais ou menos uns 1.400, 1.500 agregados. Né? E a gente migrou para isso em função de ser mais competitivo, ter mais flexibilidade, menos investimento em CAPEX. Sim, né? sem dúvida. Então, com isso, a gente tem muito mais flexibilidade para trabalho. Paga um pouco mais caro, né? Claro, porque tem a margem de lucro do prestador ali de serviço, mas eu variabilizei muito custo também, né? Legal. E é curioso como as conversas se conectam, né, Jorge? A gente começou essa temporada falando com o Hugo Bethlen, do Capitalismo Consciente, e ele dizia um pouco de como as empresas que têm esse propósito mais claro, que não estão ali só para essa visão de curto prazo, quando você diz, olha, a gente podia até ganhar mais dinheiro se não investisse, se não cuidasse tanto das pessoas, mas talvez não ganhasse mais dinheiro não por tanto tempo, né? Acho que talvez um dos segredos da longevidade é esse... 70 anos de história. Esse cuidar das pessoas, esse fazer mais, né? Não ter só aquela visão de curto prazo do resultado do trimestre. Acho que é isso que constrói as empresas duradouras de fato. Sem dúvida. Eu acho que o que move as pessoas no final do dia é propósito, né? É claro que você precisa de pagar suas contas, né? Sem dúvida. Mas você pagar as contas é uma necessidade, mas se você junta isso com alguma causa, né, que você se identifique, é o melhor dos mundos, né?
E eu acho que esse é o tema, né? O Martins oferece uma causa social de levar desenvolvimento a... A gente tem várias histórias bonitas de sucesso, né? Assim, o bom de você visitar clientes é isso. Você desde uma cliente nossa que é fã, né? E isso é bom, né? Porque você não tem cliente, você tem fã. Isso eu acho que é o Isso máximo, é o sonho, né? É o sonho de qualquer um, né? E que tudo começou porque ela tinha uma portinha e o Martins acreditou nela e deu um crédito para ela de 100 mil reais, sei lá quanto. Um valor assim, muito maior do que ela teria capacidade. Mas isso fez com que ela pudesse expandir o negócio dela, pudesse crescer. Hoje ela tem um supermercado que é um supermercado bom, deve ter 1.500 metros de área de vendas. Então, assim, um negócio que hoje os filhos são formados, né? Todos se formaram, ela que ainda toca o negócio e ela feliz, sabe? Isso é bonito, né? E aí tem fazenda, tem uma série de coisas, tem patrimônio, fez independência. E eu acho que esse é o tema, né? O Martins quer manter os supermercadistas independentes, né? A gente não quer que... Não, né? Dependentes. Não, né? Dependentes, independentes. E ele poder, de igual para igual, né? Ter acesso a grandes produtos, a preço justo, etc. e tal, a crédito, e poder concorrer a tecnologia, conhecimento, sim, e poder concorrer com os grandes, né? Porque a vantagem sobre os grandes, eu trabalhei em grandes empresas varejistas e assim, eu sou muito grato pela experiência que eu tive, mas assim, uma coisa que é o diferencial do pequeno para uma grande rede é... Primeiro, a decisão está na ponta, enquanto que na grande rede não é assim, não está na ponta a decisão. A segunda é que a pessoa ela tem aquela rede, aquele pequeno supermercadista, ele tem conhecimento muito claro da regionalidade, dos gostos daquela região, do que vende, né, o que é melhor, etc. e tal. Conhece o cliente. Fala, né? A língua do cliente, fala literalmente. A língua do cliente. Né? E a grande rede não tem isso, né? Não é isso que é o grande diferencial dela, né? Ela tem... O que ela leva ali é muito mais uma operação que é limpa, uma operação bem trabalhada, com produtos de qualidade e tal, mas que muitas vezes são produtos não tão próximos daquilo que é a realidade local, né? Então, assim, eu acho que essa é a capacidade que o varejista independente local tem, e ele tem que trabalhar e cultivar isso para poder concorrer com as grandes redes, né? E é isso que a gente faz, né? Legal. Nos ajuda nisso, nessa jornada. E ajuda muito bem, né? Eu lembro que eu conheci o Martins, acho que mais ou menos 1994 ou 95, um pouco antes tinha atingido a marca de 1 bilhão, capa da revista Exame. E naquela ocasião eu descobri que o Martins tinha uma universidade corporativa. Então a primeira universidade corporativa do varejo não foi montada, desenvolvida por um varejista, mas por um atacadista, né? Então a Universidade Martins é super famosa, reconhecida, como o Rubens falou. O pequeno varejo tem acesso não só a produtos, a crédito, mas também à educação, a cursos. Então, eleva a gestão. É muito bacana isso. Eu aprendi na minha incursão no mundo de tecnologia, tem um termo que é o Customer Success, né? Que é o sucesso do cliente. E você vê isso no DNA do Martins, assim, não é só eu vender para esse cara, eu preciso que ele tenha sucesso, que ele cresça, que ele tenha crédito, que ele tenha formação, que ele... É verdade. Se ele cresce, eu cresço, ele me leva junto, né? Eu acho que esse foco no desenvolvimento do cliente é algo muito legal. Eu queria, aproveitando essa situação de tecnologia, Rubens, entender como que é o papel hoje da tecnologia, porque o mercado mudou abismalmente. Né? O Martins era muito necessário no começo, né? Imagino que você falou, poxa, esse dado é fantástico, pelo menos uma vez por mês, o Martins chega em todos os municípios. Ainda é muito carente, mas acho que mudou, a indústria se capilarizou, a internet, digitalização. Como que é o papel da tecnologia hoje para uma operação do tamanho do Martins? Bom, eu acho que tem duas coisas. Uma é informacional, né? Então os dados são fundamentais e a gente tem dado, né? O Martins, ele teve, e aí também a própria acho que o espírito de empreendedor e desbravador de seu Alair, ele, na década de 70, ele
ele investiu com a IBM num computador, naquela época que os computadores ficavam, né, restritos a um local. Fechado, aqueles computadores tudo branco, grandes, parecia um hospital. 386, sei lá, não lembro o nome qual que era o código, mas tinham aqueles computadores que eu acho que eram 4 dígitos da IBM, né? Que eram grandes computadores e tal, né? Cliente-servidor, acho que nem era cliente-servidor naquela época, porque não tinha isso. Você tinha o processador, né? Processava, Mas o fato é que o Martin, ele teve coragem de investir nisso naquela época. E o Martin sempre, então, trabalhou muito essa questão da informação, sempre teve informação dos seus clientes, etc. e tal. Isso não quer dizer que usava tão bem, mas já tinha informação, capturava informação. O próprio fato de dar crédito te ajuda nisso, já né? ajuda, porque você tem que, pelo menos, conhecer a vida financeira do cliente, armazenar dado para poder você tomar decisões mais bem informadas. Então, esse lado do dado, que a gente, ao longo do tempo, melhorou muito a nossa capacidade de armazenar, de armazenar, e não só armazenar, mas armazenar bem o dado. Então, isso você compartilhar com a indústria hoje é fundamental, né? Até para tomar decisões corretas, porque o nosso papel do Martins é um papel de... Nós temos 2 grandes clientes, de um lado a indústria, e do outro lado o pequeno varejo, né? E médio varejo. Então, a indústria ela quer maximizar a venda dela, ou seja, maximizar, que eu digo, é a relação entre a maior venda com a maior lucratividade, a maior margem possível, né? Do outro lado, o pequeno e médio varejo, até pelas próprias restrições que eles têm de espaço, de capital de giro, ele quer comprar o que vende, o pão quente, né? Então, o nosso papel aqui é muito ajudar os dois a chegar num termo justo, né? Que é o pequeno varejo comprar mais do que só aquele produto que gira muito, mas comprar um portfólio melhor. Um pouco melhor. Mas um portfólio que ele possa também girar, vender, receber e me pagar, né? Que eu também, por minha vez, pago a indústria. Então, na realidade, esse é o nosso papel. E passa muito por dados. E a gente tem cada vez mais envolvido a indústria nessa questão da gente trabalhar junto, né, nisso. Como é que a gente trabalha melhor isso? Como é que a gente usa esse dado a nosso favor para entender, para na realidade ter o portfólio correto para cada tipo de cliente, para cada grupamento de cliente. Então, essa questão do dado é fundamental, né? Do outro lado, tecnologia também, e a gente passou por um processo de transformação digital grande, que começamos em 2018, que foi criar o nosso marketplace B2B, né? E a partir dali a gente começou esse processo de transformação digital. Só que no nosso ver, e aí a gente tem que respeitar, né, que cada tipo de empresa pode ter uma definição diferente. Mas para nós, a nossa definição de transformação digital, ela envolve 4 pontos principais. O primeiro é que ela tem que ser focada no cliente, né, no meu cliente. O segundo é que ela é muito mais uma questão de mudar a mentalidade do que tecnologia, né? Porque se você não muda a mentalidade, se você pensa do mesmo jeito que você pensava antes, não vai adiantar nada, né? Então, uma metodologia, uma mentalidade ágil, né? Por falta de uma melhor palavra, mas uma mentalidade ágil, né? Que um pouco questionadora e um pouco que não aceita o status quo. Né? Inquieta. E acho que nessa mentalidade, só talvez complementando, Rubens, está um pouco assim que se permite errar também, né? Porque também. Você vai ter tentativa, nem tudo vai dar certo. Nem tudo vai dar certo. O terceiro ponto é tecnologia, de fato, né? Você usar a tecnologia a favor, né? Mas pensando cliente, mentalidade, tecnologia. E o último ponto, não menos importante, é que tem que ter um impacto no modelo de negócio. Porque se não tem impacto no modelo de negócio seu, é um processo de automação básico, né? Não vai gerar diferencial competitivo. Não vai, né? Por isso que a gente começou todo esse processo ao redor do marketplace, porque de fato foi impactou muito o nosso modelo de negócio, né? Uma empresa que sempre trabalhou presencialmente, né? Quanto muito por telefone, trabalhar digitalmente, vender, né, ao cliente, né, via uma plataforma. Então, isso foi a tecnologia é muito importante por isso, né? Porque ela te permite adaptar o seu modelo de negócio.
E é isso que a gente tem, a gente usa a tecnologia para isso também. É claro que você tem outros processos, automação de outros processos são bons, que geram economia, produtividade, mas nada tão importante como também impactar e revolucionar o seu modelo de negócio, né? Então, acho que essas duas coisas que a gente tem utilizado e usado muito tecnologia, dados, informação, né? Tratamento da informação, processamento da informação e tal, e a outra coisa é essa questão do modelo de negócio. Legal. Rubens, no varejo alimentar tem causado um grande impacto a ascensão dos atacarejos, né? Se a gente pega o varejo final, supermercado, hipermercados, mercados de proximidade. O hipermercado ficou em xeque, né? Continuou, já vi em xeque há um bom tempo. Como é que é a operação do atacarejo para o Martins? Como é que você tem sentido esse impacto? Na realidade está afetando mais o varejista com loja para o consumidor final? Como é que é o movimento dos atacarejos para vocês? Os atacarejos, eles são uma realidade, né? Então, e aproveitaram um momento importante lá, que foi, pegamos um momento maravilhoso do ponto de vista de preços de commodities e isso foi voltado ao consumo, né? Muito investido em consumo. E o hipermercado, infelizmente, não estava preparado, que seria o candidato a essa classe média emergente que surgiu aí. Vocês devem lembrar dos números, entre 20 e 40 milhões de novos consumidores classe média surgiram no Brasil. Então, quem capturou isso foi o atacarejo. O boom da classe C, né, como a gente chamava. Foi o atacarejo que capturou isso, né? Até porque o modelo de atacado de autosserviço, que era o do Macro, ele não tinha PF, ele tinha PF era mínimo, e o PF que tinha era aquele PF que supostamente era para comprar, ele estava comprando para ele era um CNPJ que estava comprando para casa dele. Isso, meu pai era assim, ele pegava o cartão da empresa para fazer a compra da empresa, mas depois ele pegava o cartão da empresa para comprar para casa, que enfim, família grande. E o informal também, né, que é o cara que comprava, por exemplo, 70 quilos de salsicha, você não vai comprar 70 quilos de salsicha e não sei quanto lá de pão de hot dog para poder fazer. Pode até ser para uma festa em casa, mas muito provavelmente pelo comportamento que comprava cerveja e tal, era muito mais uma pessoa que vendia na praia, né, e tal, alguma coisa assim, ou um transformador. Então, assim, quando a gente olha isso, né, esses atacarejos foram mais flexíveis e abriram para a pessoa física, né, o modelo, que não foi o caso do Macro, o Macro não conseguiu se atualizar nisso, e aí entra aquela questão de você ser muito fiel à fórmula também, né? Se você é muito fiel à fórmula, você pode também se dar mal, né? Você não se adapta com os tempos, né? Tem uma frase do Walter Long que eu gosto muito, que ele fala: as empresas não morrem porque fizeram a coisa errada, porque elas estão fazendo a coisa certa muito tempo. É isso mesmo. Quem falava isso também é o professor Clayton Christensen, ele falava que justamente isso. O pai da inovação disruptiva. Então, o que eu vejo é que isso aconteceu, né? Então, na realidade, e isso cresceu muito. Hoje nós temos os dois maiores têm mais ou menos umas 800 lojas, né? Então, de fato, o modelo ele cresceu muito. Indiretamente ele concorre conosco, porque ele atende o cliente pessoa física, né? E esse cliente pessoa física, ele sai de uma loja que é meu cliente, por exemplo. Mas, por outro lado, o que a gente tem visto é que os nossos clientes, eles acabam se aproveitando do modelo. Até para comprar, por exemplo, os básicos, aqueles produtos os produtos básicos, os produtos refrigerados, eles compram deles e fazem leilão entre nós e eles para comprar limpeza, né, para comprar produtos secos, higiene e beleza, etc. e tal. E o que a gente tem visto é que, num primeiro momento, os clientes nossos, eles sofrem, né, durante os primeiros 3, 4, 5 meses, mas depois eles recuperam a venda. Então, assim, o que a gente tem visto é que o modelo é um modelo que tem crescido muito, isso não tem dúvida, né? Ele também concorre conosco, indiretamente e às vezes diretamente, principalmente nessas categorias de limpeza e de higiene e beleza, que é onde a gente tem mais overlap, né?
mais sobreposição. Porque, por exemplo, o Martins não trabalha com nada que é refrigerado, né? Então, nós não estamos em nada refrigerado, né? Não diretamente, não o que a gente chama de 1P. Não de 1P. Né? Mas, então, assim, a gente vê que eles têm crescido muito, mas, por outro lado, eu acho que eles também estão enfrentando um desafio grande de modelo. Por um lado, o modelo ele tem que se ajustar para poder, de alguma maneira, atender os anseios do consumidor final que está ali. Por outro lado, a maneira que você muda, o ajuste que você faz, ele pode se tornar uma outra coisa. E na minha visão, com todo o que eu vejo hoje, e assim, eu trabalhei a década de 90 em hipermercados, o que eu vejo hoje é uma repetição. Eu vejo o atacarejo está virando um hipermercado. Concordo contigo. Você vê as lojas hoje, eu falo assim, pô, as lojas são totalmente diferentes do que as lojas do Macro, por exemplo. E esse acho que é o risco, né? Cair na tentação de, e se eu pôr um pouquinho mais de serviço? E se eu abrir uma loja um pouco menor? Não, e no primeiro momento, Daniel, vai dar certo. Sim. Vai dar certo. A venda vai crescer. Não tem dúvida que vai crescer. O problema é quando vier a primeira crise. Isso. Porque aí você vai ficar com o custo e a receita vai embora. Ou não só entrar uma crise, mas entrar um modelo novo. Né? A renda começar a subir de novo, porque vamos ser práticos. Ninguém gosta de ir numa loja grande, uma loja sem serviço e tal. Se você evolui na sua vida, você vai querer uma lojinha melhor. Tanto é que hoje é uma verdade isso. Hoje o consumidor, shopper, né? Vocês devem ter o Jorge com certeza tem essa informação. Ele compra pelo menos em 10 lugares diferentes. Em canais diferentes, tem coisa que ele compra online, isso aqui eu compro, esse aqui eu assino. Então, assim, eu acho que o atacarejo, ele é um negócio que é um modelo vitorioso, sem dúvida nenhuma. Você vê, hoje eles têm uma participação enorme, mas eles ocuparam muito espaço do hipermercado e eles estão evoluindo para se tornar um hipermercado, por incrível que pareça. Eles derrotaram um modelo e eles estão se tornando o mesmo modelo. E acho que tem um quê de que categorias que você vai entrar com profundidade. Acho que esse é um grande desafio, né? Porque ao mesmo passo, e aí até queria ouvir sua opinião, Rubens, o Jorge fala de um formato que desponta, que é o atacarejo, e o outro, na outra ponta, é o varejo de conveniência. São as lojas menores, os formatos... Esse se conecta muito com o Martins, né? Como que você vê esse outro movimento do varejo mais da loja de bairro, da loja de proximidade? Também tem crescido, né? Tem crescido. Até porque quando a gente olha... as pessoas, é claro que elas... Tem aquela questão, o cara compra perto do trabalho ou mais perto de casa, né? Principalmente, né? Não é sempre, mas principalmente. Né? Então por isso você tem esses movimentos de ter lojas tipo Pão de Açúcar, com aquelas lojas Minuto, Pão de Açúcar, que geralmente são lugares densos, né? E lugares onde tem muita gente, muito tráfego e muito estabelecimento comercial, gente trabalhando, prédios comerciais, etc. Então é um local bom para isso, né? Para consumo. E assim como também a loja de vizinhança é muito boa para o consumo também, né? Principalmente o que você olha hoje. Até eu estava vendo hoje, eu li hoje ou ontem, a diferença, uma das coisas que um estudo sobre o hipermercado, sobre a transformação do atacarejo, a transformação do atacarejo. E um dos fatores é o seguinte: o grande negócio de atacarejos, tradicionalmente, ele tem uma oferta limitada de portfólio, ele tem preço, originalmente, né? Não aceita crédito, não dá crédito e não faz entrega. Esse é o modelo tradicional de atacarejo. Né? O Macro, só atacarejo raiz agora. O Macro, na minha época, não aceitava cartão de crédito por causa do custo do cartão de crédito. Né? E tinha uma inadimplência muito baixa, porque a inadimplência que tinha era cheque que voltava, né? Cheque devolvido, esse tipo de coisa. Aí você começa a trabalhar muito isso, você começa a agregar mais coisas, o modelo começa a ficar... pesando, né? Inchado, né? De novo, não tem também resposta certa, né?
É claro que se você está atendendo um tipo de população e ela está evoluindo e pedindo coisas, você tem que tentar ver como você responde a essa demanda. Por outro lado, quando você não pensa também nas implicações dessas decisões, imaginando que sempre a linha da receita é uma linha de crescimento constante, né? Isso não é verdade, né? E a receita ela sempre vai impactada ou por uma crise, né, por um fator externo. Uma crise pode ser um fator interno, uma gestão má, ou pode ser também, eventualmente, até por um modelo novo que emerja, né, que possa emergir. Né? E o atacarejo, ele no final não, mas ele ocupou... Por que no Brasil a gente não teve hard discount? Porque o atacarejo era o hard discount, pô. Também é o nosso cash and carry. Era nossa... Por isso que nunca deu certo, né? Porque o brasileiro também, o consumidor, ele quer mimo, né? É lógico. Por isso que posto de gasolina também, a gente quer o frentista abastecer do nosso carro, a gente não quer igual nos Estados Unidos, você lá e ninguém quer você descer do carro, lá pega a bomba, vai, depois você vai e paga. Ninguém quer isso. Você falou das opções, das escolhas, de olhar, né, a curva ascendente da receita. O Martins fez algumas opções de diversificar os pontos de venda, os varejos atendidos, né? Então, por exemplo, eu tive a oportunidade de conhecer o trabalho que vocês estão fazendo com material de construção, que é um segmento interessantíssimo, inclusive depoimento de cliente, que é isso, né, que o Rubens trouxe, que muda a vida, né? Quando chega o Martins com o executivo para atender, que ajuda a montar a loja, né? Olha o layout, ajuda a fazer o mix e leva a crédito, isso realmente é um salto. Como é que são esses outros segmentos na estratégia do Martins? Legal. Vocês também têm farma, tem outros segmentos, né? Então, o Martins hoje ele trabalha com 4 verticais. Vertical de varejo alimentar, e aí eu estou olhando o cliente que eu atendo. Então, varejo alimentar, farma, material de construção e agroveterinário e eletro. Esses negócios, é claro que eles foram surgindo as oportunidades ao longo do tempo, mas hoje a gente tem essas 4 verticais, né? Cada vertical ela tem um diretor, e esse diretor responde por compras, vendas e também pelo trade. É como se fosse uma divisão mesmo, uma vertical de negócio. E assim, cada vez mais o que para você se diferenciar é a especialização, né? Então, você ter uma força de vendas especializada que atenda o cliente, por exemplo, material de construção, falando, ele entendendo as dores do cara, entendendo os produtos, entendendo a função de cada produto. Imagina, né, em material de construção você tem lá um número de SKUs enorme. Né? Então, muito maior do que o varejo alimentar. E complexo. E complexo, porque né, você pega SKU, você pega lá uma ruela, você tem lá tantos, né, polegadas cada uma, variações enormes, infinitas. E não vem com código IAN. E não vem com código IAN, porque é pequenininho demais e tal. Então, assim, a gente tem trabalhado cada vez mais nas verticais, buscando especializar, né? Então, você tem empoderamento dos times e especialização também, né? Para poder, na realidade, crescer. E, claro, nesse processo, a gente aprende muito também, né? Porque à medida que você especializa, você tem uma pessoa especializada atendendo o cliente especializado, você aprende também. É uma troca muito, muito importante para nós. Além disso, a gente tem também, e aí, como o Jorge falou, a gente tem, suportando isso, o que a gente chama de Universidade Martins do Varejo, que é justamente, a gente tem tanto capacitação, como também temos projetos de desenvolvimento de loja, de reforma de loja. A gente faz isso para o cliente também. É uma maneira de ajudá-lo porque às vezes o cliente não tem esse conhecimento. Então a gente tem esses projetos e temos também uma outra coisa que é microconsultoria. Então, por exemplo, um profissional como o Jorge, ele pode se cadastrar na nossa plataforma e prestar serviço. Ele passa por um screening, mas prestando serviço, ele pode dar uma consultoria para um cliente nosso, do Martins, entendeu? Então a gente tenta ajudar e dar acesso a esse cliente ao que há de menor, tanto em conhecimento, né, via capacitação ou via microconsultoria, como também até ajudando ele a
a poder reformar a loja dele, né? Departamentalizar, quais equipamentos usar, fornecedores e tal. A gente ajuda ele nesse sentido. É claro que tudo é por conta dele, etc. e tal, mas a gente ajuda, né? E ele também pode seguir aquele projeto ou não, aí ele fica a critério, mas a gente faz isso, né? E temos também uma outra coisa que ao longo do tempo a gente... Só uma curiosidade, e o projeto é feito por um time do Martins ou vocês contratam ou indicam um profissional, um arquiteto Não, especializado? geralmente a gente tem gente nossa lá dentro que tem essa capacidade e quando eventualmente tem muita especificidade, a gente contrata alguém de fora, Legal. Traz alguém que está cadastrado conosco. E tem uma outra coisa que a gente faz, que também, até nesse sentido de dar mais ferramentas para o varejista concorrer, principalmente aqui no varejo alimentar, é o que a gente chama da nossa rede de supermercados associativista, que é Smart Supermercados. Sim. Né? O Smart Supermercados é uma rede de pouco mais de 400 lojas e tem um sellout 12 bi. Né? Se a gente fosse, e se você vê as publicações, a gente está no ranking entre as top 10 do Brasil. Top 10 do Brasil. Então, assim, isso a gente construiu o quê? O empreendedor é o dono da loja, né? O que a gente ajuda ele é na capacitação, na marca, né? Na questão da organização da loja, na questão da gestão da loja, porque isso é o que pega muito. Né? Muitas vezes você imagina que você perde dinheiro na operação ou no comercial. Geralmente não é aí que você perde dinheiro, você perde na gestão da loja, né? Em controlar bem as despesas, registrar, fazer uma boa contabilidade, bom inventário, né? Fazer inventário e tal. É aí que você perde dinheiro, né? E a gente ajuda muito nesse sentido, né? A rede Smart. Então, assim, a gente trabalha em tudo isso, nesses aspectos, tanto na questão da especialização, né, em que a gente busca atender de maneira especializada. Nós estamos falando de mês, a gente atende 125 mil CNPJs. Né? 125 mil, eu ia perguntar quantos clientes cadastrados, mas você já me deu um cheiro de quantos você atende por mês. Cadastrados dá mais de 700 mil. Mais de 700 mil. Mas que a gente atende todo os mês, meses, são 125 mil fazendo pedido. São fiéis, até porque o histórico é grande. Eu lembro que eu tive no sul da Bahia, uma cidade chamada Itacaré, e lá tem uma unidade do Smart, e é gostoso ver assim, o orgulho, né? Porque ele não vai ter Ele é parte de algo grande, né? É uma rede nacional, quando for 400 lojas 12 bi, nacional, porque depois você tem os grandes players internacionais de capital aberto, mas depois o que vem na sequência são regionais. Então a gente está falando de uma rede que é nacional. E segue crescendo a rede Smart? A gente está crescendo, né? A gente, inclusive, esse ano que passou, esse ano que nós estamos crescendo bem. Mas a gente privilegia muito mais qualidade do que quantidade de lojas. Legal. A gente chegou até um número maior de lojas, mas aí a gente acabou optando por limpar a base de dados, limpar a rede para deixar ela bem estruturada. Ou seja, quem trabalha, quem está na rede é porque quer, né? Porque quer. E também o contrato que nós temos não é um contrato de franquia, aquele que a gente pega um contrato de franquia lá que tem lá um contrato extremamente rígido. O nosso não é assim. Porque porque nós acreditamos que no final do dia a rede Smart é um enabler para o nosso cliente poder ser cada vez melhor. E até porque a rede Smart, quem participa da rede Smart, geralmente são aqueles clientes que são mais fidelizados, etc. e tal. Então é como se fosse um programa de fidelidade que você está no topo. Está no último nível, né? Legal. Então, assim, tem que vestir a camisa, tem que ser parte disso e querer ser parte. Porque o que a gente oferece é a capacidade dele não estar sozinho. Legal. Porque o pior que tem, você, quando é um empreendedor que tem uma loja, 2 lojas, você toma a decisão sozinho. Você não, né? E você vai ter apoio em tudo, calendário promocional. Pois é, tudo isso. A gente oferece tudo isso para ele, né? Então, eu acho que esse é o grande diferencial nosso. E a rede Smart cresce com conversão, Rubens? O cara tinha a loja lá, tinha... Ele pode converter... o supermercado na Fuco e vira a rede Smart. A maior parte é a conversão. E a gente tem um programa de fidelidade que a gente desenvolveu lá dentro e que a gente está trabalhando muito com as indústrias. Então, para ele é ótimo.
entendeu? Porque ele aumenta a atividade profissional, promocional dele. Então a gente trabalha muito no sell-out, sabe? Legal. Você tocou no ponto do trabalho junto com a indústria, e eu tenho, enfim, já lógico que não é novo, mas em vários outros segmentos também, e no varejo alimentar não é diferente, o crescimento de marca própria, com diferentes posicionamentos, e é aquela disputa da indústria com o D2C, né, querendo vender direto para o consumidor final, e o varejo se protegendo um pouco com marca própria. Como que vocês olham para esse movimento de marca própria dentro do Martins? Assim, marca própria a gente vê como uma oportunidade, né? A marca própria não cabe em todas as categorias, né? Depende muito do apetite a risco que cada um tem, e algumas categorias se tem um dominante muito grande, tão estabelecido ou é uma categoria que é muito ligada à qualidade, ou uma categoria que ela também oferece um certo risco à saúde, é melhor, né? A gente pelo menos opta não entrar nisso. Mas assim, algumas categorias, tipo material de construção, limpeza, coisas assim que, não toda limpeza, mas alguns itens de limpeza, você pode trabalhar marca própria. Descartável também, tradicionalmente você pode trabalhar tanto copos como papel, tudo isso. Você pode trabalhar marca própria também. Então a gente trabalha a marca própria, principalmente na cauda longa, sabe? Naquilo que é cauda longa. A gente tem trabalhado marca própria. Legal. E é representativo para o negócio? Ainda é pequeno. Depende. Em material de construção a gente tem uma participação maior, de cerca de 5%, 6%. Né? Em varejo alimentar, bem menor. Temos 2%, sei lá. Falando de representação, quanto que já representa os segmentos novos? Farma, material de construção? Olha, a gente está falando o seguinte, material de construção nós estamos falando de praticamente 18% do negócio. Farma também mais ou menos isso, 18%. Aí depois vem o alimentar, que é o maior, e vem o eletro. O eletro deve ser hoje uns 15%, 16%. E aí o resto é alimentar, né? E os 6% do e-commerce? E 6% da pessoa física. Legal. Pô, Rubens, queria aproveitar agora toda a tua experiência, inclusive internacional, tua visão de varejo, para perguntar por que franquia no varejo alimentar no Brasil tem tanta dificuldade, ainda não tem um modelo que vingou de fato? Olha, é uma boa pergunta. Eu acho que tem modelos bons de franquia de alimentar, né? Por exemplo, você pega lá o McDonald's, é um caso de sucesso bom. Você pega o Burger King também é um caso de sucesso. Mas varejo alimentar de mercearia. Eu acho que aí eu acho que é a diferença. E aí? Posso estar errado, tem que ser humilde nisso, mas na minha experiência de franquia, e esse negócio que eu participei, que a gente criou uma rede de 84 lojas, e grande parte dessas lojas são franquias, eu acho que o grande desafio é se você não controla a cadeia de suprimento. Eu acho que se você não controla a cadeia de suprimento, não tem jeito. É difícil você manter o franqueado. Porque franqueado. você manter é difícil. O cara, na realidade, o franqueado, ele é um empresário e ele está se defendendo, é natural. Né? Quem escolhe uma franquia, escolhe para mitigar risco de empreendedor, né? O risco do empreendimento ele é minorado na teoria porque eu estou optando por uma franquia, né? Ser franqueado de um franqueador que supostamente entende muito do ramo, do negócio e vai minorar o meu risco. Agora, aí quando começa lá, você compra de um terceiro, mas passa por uma central ou eventualmente dentro de um contrato, etc., começa as desconfianças. E vamos ser práticos. Você nunca vai ser o melhor, o mais barato, né? Eu acho que passa muito por aí também, Ruiz. Eu acho muito difícil, Jorge, você ter franquia de mercearia se você não fabrica, porque não sobra mais. Controla. Você sabe melhor do que eu o quão apertado é o varejo alimentar. Então, você ter mais um intermediário nessa cadeia é muito desafiador. Então, eu conheço algumas franquias do varejo alimentar. Sou conselheiro de uma lá da Hoje Sorvetes, especialista, mas são donos da fábrica. Eu acho que esse é o grande diferencial. Então, uma outra iniciativa para um outro segmento, que também é a franquia da fábrica ali, já vai começar a fazer barulho de mercearia.
Aí quando você tem, porque aí você tem economias tributárias, porque você pode ter substituição tributária, royalty junto, que é um modelo Cacau Show, talvez, Boticário com TPH, né? Porque tem a fábrica, aí faz toda a diferença. Aí a equação funciona melhor. Eu acho melhor. que essa é a grande diferença. O desafio é ser multimarca nesse momento, né? Você vê, a franquia da Porto Belo funciona bem, mas uma franquia da Telha Norte talvez nem tanto, né? Seria mais desafiador ter escala para todo mundo ganhar. Eu acho que eu sou otimista, acho que ainda vai aparecer um modelo que para em pé, vai levar ainda alguns anos. Mas tem muito a ver com o perfil do franqueador, né? Porque quando a gente olha um pouquinho na França, por exemplo, Carrefour tem uma unidade que funciona bem, o perfil do franqueador é um negócio familiar. E quando a gente olha os exemplos, o mais recente foi o Dia aqui no Brasil, por exemplo, que era uma operação boa, inclusive, né? Só que as lojas eram grandes, você precisava montar um time para cuidar. Então lá no Carrefour, o formato de proximidade é isso, é pai, mãe e filho, que toca uma lojinha e tem o abastecimento garantido, é um negócio mais previsível, digamos assim. Mas eu acho que ainda leva alguns anos. E o Carrefour fez um baita esforço aqui para falar. Tem uma unidade. Mas depois voltou para trás, não abortou o projeto. Né? Então, no Brasil fez um ainda esforço enorme aqui, né? no Brasil, fez um baita sucesso na feira de franquia e tal. E passou um ano, enfim. A gente teve até aqui nesse podcast no lançamento lá, a executiva que cuidava, a Roberta querida. E depois o projeto não vingou. Realmente ainda patina, assim. É um desafio. A gente está caminhando para o final, Rubens. Queria te perguntar o que você vê de futuro para o Martins. Para onde você vê que esse varejo tão conectado, tão omnichannel, os marketplaces cada vez ocupando um espaço maior, as plataformas, né, tanto no varejo alimentar, vou dizer, na minha casa reduziu-se muito a ida aos supermercados, né? Como que você enxerga o futuro do varejo e o futuro do Martins dentro desse contexto? Pergunta simples, né? Não, claro. Assim, e meio também tendenciosa, porque você sempre vai falar, se você está falando de sua empresa, que o futuro é brilhante. Né? Sem dúvida. Mas assim, falando isso, eu acho que primeiro, nós somos um país com muitas diferenças ainda. São né? muitos Brasis, Quando a gente pensa nas capitais, onde a gente vive, Sem etc., dúvida. não tem nada a ver com o Brasil profundo. Né? É isso aí. Então, existem diferenças e essas diferenças temporais, elas são muito grandes. Isso é o primeiro ponto. O segundo ponto, você tem muitas barreiras ainda também, barreiras tanto geográficas como barreiras também até de infraestrutura, né? Que faz com que necessite de um operador como o Martins, né? Para poder fazer distribuição capilaridade, capilar, né? Porque mesmo quando você fala assim, não, mas o distribuidor faz isso no estado dele, não é verdade. O distribuidor ele se ocupa das principais cidades. Escolhe a curva até ABC. porque aí ele tem lá meia dúzia de clientes que funciona, que é 60% da receita dele, ele vai ter atenção para os caras, né? E aí começa a falar o seguinte, aí começa a questão da matemática, né? Que aí é o que o Longo falou, o professor Christian falava também. Pô, mas eu vou aumentar o número de clientes, mas vou reduzir a minha lucratividade? Né? Faz sentido? Faz sentido. Do ponto de vista econômico, você fala, não faz sentido. Mas, por outro lado, você abre espaço, né? Não vou atender um punhado de clientes, potenciais clientes, né? E é esse que é o nosso papel, nós fazemos isso. Então, eu acho que, assim, do ponto de vista do negócio, o negócio do Martins, o negócio legado, né? Os 70 anos que a gente faz, distribuição, atacar distribuidor. Esse negócio eu ainda acredito, e se você olha para fora, olha para os Estados Unidos, olha para a Europa, existem ainda distribuidores, atacadistas distribuidores operando nesses países. Por incrível que pareça... Por mais maduros que sejam, com logística muito mais eficiente que a nossa. Você pega... Na Holanda, eu morei na Holanda, você cruza a Holanda 200 quilômetros, né, você cruza a Holanda, e tinha distribuidor, atacadista lá. Então, quer dizer, eu acho que isso faz com que é um negócio que ele vai continuar a existir, né? Ele continua existindo. Pode se concentrar, mas continua existindo. Isso é um ponto. Só que eu acho que o grande negócio, e aí é você pensar no futuro, é a gente reinventar isso, né? E cada vez mais a gente está se posicionando como um marketplace,
né? Que a gente tem o Martins Atacado operando como um seller dentro desse marketplace junto com vários outros. Seu E ativo aí, é a capilaridade e a base, não é o produto necessariamente. E não só isso, é a minha força de vendas. Então eu conecto um seller, uma indústria que quer entrar no Brasil, ou um distribuidor. A gente não tem problema em conectar, a gente tem distribuidor conectado, gente que concorre conosco, com o Martins 1P. Concorre com o Martins 1P, mas não tem problema, porque o foco nosso é o quê? É o cliente, né? Se eu tenho foco no cliente, quero atender bem o cliente, se vai ser comprando do Martins ou comprando, né, de um outro via o Martins, não é problema. Não é problema algum. Você o que deixa eu de ser quero um é distribuidor atender e vira uma cliente. plataforma. Você não perde para outro. Não estou perdendo para outro. É É uma plataforma de distribuição e quando a gente fala, eu aumento a minha relevância junto ao cliente porque eu tenho, de um lado, o GMV do Martins atacado, né, que é o faturamento dele, do outro lado o faturamento de quem opera na mesma plataforma, a soma desses dois faturamentos é o meu GMV, tá ótimo. Eu crescer relevância junto ao cliente, que é o nosso objetivo. Nosso objetivo é crescer relevância junto ao nosso cliente. Hoje nós devemos ter uma participação nas compras do cliente, Brasil, né, em torno de 3%, mais ou menos. Poxa. E a gente quer dobrar isso. Aí você fala, Oportunidade. mas 3% é pouco demais? É pouco, mas assim, quem que é o fornecedor que é 3% de algum né, de algum cliente? É difícil, né? Ninguém quer isso, né? Então eu acho que esse é o papel nosso. Eu acho que temos futuro. O Martins tem futuro, né? Quando a gente olha o próprio negócio tradicional, é um negócio ainda que vai existir muito tempo. Ele é necessário num país como o nosso, das dimensões que tem, das complexidades tributárias que existem, né? Com tudo que a gente tem de dificuldade, ele ainda tem um papel importante, mas eu acho que do outro lado, né? A mudança nossa, que é a inovação nossa, vamos dizer assim, que é o nosso marketplace, em que o Martins opera como um seller, ele é fundamental. E esse marketplace, o diferencial dele é o seguinte, eu tenho cerca de 700 mil clientes cadastrados, eu tenho uma força de venda de 4.500 clientes, eu tenho, na realidade, eu corro risco de crédito, o Martins corre risco de crédito, o cara ele tem que vender e entregar por enquanto, mas eu estou me preparando até para entregar para ele também, se ele quiser que eu entregue. Daqui a pouco você então, assim, assume a responsabilidade. Esse é o nosso da papel, operação. o foco é o cliente. E melhor, é claro que não vamos conseguir fazer isso tudo, mas é muito melhor eu não perder tempo em discutir quanto de margem eu fico e quanto de margem o fornecedor fica, né? É muito melhor a gente se preocupar em como que eu vou atender bem o cliente, fazer com que ele venda mais rápido, né? E que possa comprar mais de nós, fazer mais negócio conosco. Eu acho que esse é o desafio. Não ficar discutindo se eu vou ficar com 10 ou 15, o outro vai ficar com... Nessa briga, nessa queda de braço. Que aí. é uma briga que não leva... É importante, claro, porque senão não haveria essa discussão, mas o mais importante não é isso. O mais importante é a gente atender bem o cliente, né? Então, acho que é isso. Eu acredito ainda muito na relevância. Eu acho que o Martins vai cumprir o que o seu Olair quer, que é chegar aos 100 anos e passar disso. Sem dúvida. Espero que ele esteja lá para assistir isso. Saúde, vida longa ao seu Olair e ao Martins, sem dúvida alguma. Rubens, como é que você entrou no varejo? Eu entrei no varejo, assim, eu tive uma oportunidade, eu estava na faculdade, eu fiz eu apliquei para dois programas de trainee. Um programa de trainee eu passei para um banco internacional, e o outro eu passei para o Carrefour. E eu sempre eu gostei, a minha experiência com o supermercado, eu sempre gostei muito de supermercado, eu sempre achei, a minha família... Meu avô tinha armazém, então assim... já estava no Então assim, era uma coisa que eu gostava muito, isso era uma coisa, eu gostava, eu me identificava, serviço, atendimento, né, etc. E a outra coisa é que o programa de trainee do Carrefour era em Belo Horizonte e o programa de trainee desse banco internacional era em São Paulo. Eu até vim aqui para ver aqui, mas eu falei, eu não estava pronto ainda para encarar São Paulo, entendeu? Então foi essas duas coisas, tanto a questão
de gostar do negócio, como também essa questão de optar por começar numa cidade menor, né? Que eu tinha um pouco mais de familiaridade, que era BH ao invés de São Paulo, né? Legal. Você já era de BH, não? Não, eu sou de Uberlândia. Ah, você era de Uberlândia. Sou de Uberlândia mesmo. Apesar de eu ter moro então, hoje em Uberlândia, em São Paulo, né? Moro nos finais de semana em São Paulo. Mas assim, desde 93, mas eu sou de Uberlândia. Legal. Tá ótimo, então. Que bom, então, que você fez essa opção. Obrigado. Tá aqui no Varejo com a gente para poder participar. Sim, é muito bom ter pessoas generosas como você. E acho que foi um papo excelente, aprendi muito. Obrigado. Queria te agradecer. Acho que a gente tem essa característica da generosidade aqui. A gente traz de fato gente que gosta de bater papo, de compartilhar, e acho que assim como o Martins, a gente quer ajudar o varejo a ser cada vez... né, mais lucrativo, mais rentável, ocupar o papel dele na sociedade e seguir ajudando as pessoas. A gente tem muito amor pelo varejo. Os clientes, né? Eu acho que esse é o tema e na vida, eu acho que essa questão da generosidade cada vez é uma coisa mais importante, né? A gente tem que ter isso na nossa vida, imbuído na gente, né? E no final do dia, eu acho que a minha filosofia de vida eu acredito que eu tenho que criar ou impactar o meu entorno de tal maneira que ele seja melhor que se eu não fizesse parte dele, né? E não melhor porque eu sou bom, mas melhor como, né, um lugar mais equilibrado, um lugar que seja que você próspero, fez a sua parte que na realidade as pessoas possam ser cuidadas, porque no final do dia ninguém leva nada daqui, né? Um dia que a gente morrer, acabou, né? Você chega pelado, vai pelado. Curtir a jornada, né? Temos que fazer... pô. Eu vi uma frase boa esses dias que era: se todo mundo varrer a sua calçada, eu vou estar limpa, né? Então... É verdade. Se todo mundo tivesse plantado uma árvore, não tava esse calor todo, né? Então vamos fazer a nossa parte. E o Rubens é filósofo e é madrugador. Eu acompanho o Rubens. 6 horas da manhã. Quem quiser ler os posts lá no LinkedIn e no Instagram. E é sempre uma filosofia, assim, é um negócio Procura bacana. Rubens Batista. Segue aí, Rubens Batista. Já vou hoje atrás dos posts. 6 horas da manhã, tem post lá. novo dele, sempre um pensamento. Muito bom. Que legal. Obrigado, gente. Foi um prazer estar com você, Daniel. Sempre um prazer estar com o meu professor, Jorge. Imagina. Prazer foi nosso. Prazer foi nosso mesmo. Obrigado.